Olá pessoal, vamos iniciar aqui a sexta aula do nosso curso de trigonometria. Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Integral. Nós, agora nessa aula, traremos os estudos do seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. E a gente espera que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, assim como se inscrever em nosso canal se você ainda não for inscrito. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então, pessoal, vamos aqui dar início à nossa aula. Nós, até agora, vimos valores de seno, cosseno e tangente para ângulos agudos, no triângulo retângulo. Agora, nessa aula, vamos obter os valores de seno, cosseno e tangente para números reais no nosso círculo trigonométrico. Então, aqui nós temos o nosso círculo trigonométrico, ele está no nosso plano cartesiano. Lembrando que o círculo trigonométrico, ele tem raio 1, ou seja, ele é unitário, ele tem essas coordenadas, tocando o eixo X e essas aqui tocando o eixo Y. Então, o que é que nós vamos obter? Nós vamos considerar um ponto qualquer na circunferência como sendo um ponto no círculo trigonométrico definido a partir do número real alfa. O que significa dizer isso? Vamos imaginar aqui que nós vamos iniciar nossa volta aqui, tá? E eu vou dar uma abertura para o nosso ângulo, tá? Ele vai abrindo. Eu vou trazer até aqui. Então nós vamos ter essa abertura no nosso círculo trigonométrico. Se a gente olhar direito, eu vou obter aqui, esse nosso ponto. Claro, esse nosso ponto genérico, ele tem um ponto para X, e tem um ponto, é claro, para Y, não é verdade? E todo esse ângulo aqui, é o nosso ângulo alfa. Lembrando que nós abrimos ele, nós tivemos essa abertura. Então, onde estará o seno, onde estará o nosso cosseno? Lembrando também que a medida desse segmento aqui é justamente o raio do nosso círculo trigonométrico. O raio a gente sabe que é 1, não é verdade? O nosso círculo trigonométrico é unitário. Então, onde está o cosseno, onde está o seno? Bem, pessoal, o nosso seno será o valor da ordenada, desse ponto P. Esse valor aqui, esse tamanho, tudo isso aqui será o valor do nosso seno, é o seno de alfa, beleza? Seno é a ordenada do ponto P. O cosseno, por outro lado, será a abscissa, desse nosso ponto P. Beleza? Então, pessoal, nós temos o seno como sendo a ordenada do ponto P e temos o cosseno como sendo a abscissa do ponto P. Se nós prestarmos atenção, nós vamos enxergar aqui um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, não é verdade? Retângulo nesse ponto. Nós sabemos que a medida desse cateto é o cosseno de alfa, E qual a medida desse outro cateto? Ora, esse tamanho é igual a esse tamanho. Portanto, esse cateto aqui será o seno de alfa também. Vocês concordam? Então, aqui nós temos o triângulo retângulo com os catetos seno de alfa e cosseno de alfa e a hipotenusa 1. Por Pitágoras, nós vamos perceber que 1 ao quadrado é igual a seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós já vimos essa relação, Essa é a relação fundamental da trigonometria. Ela também se encaixa no círculo trigonométrico. Nós podemos também demonstrá-la a partir do círculo trigonométrico. Então, vale também, beleza? Então, só para resumir, o seno no círculo trigonométrico é a ordenada do ponto P que você tem. E o cosseno é a abscissa do ponto P que você tem.
Então, eles vão assumir esses valores reais. Ó. O cosseno, ele pode assumir qualquer valor real entre menos 1 e 1. Isso para o eixo das abscissas. Ele pode assumir qualquer valor. E o seno pode assumir qualquer valor real entre 1 e menos 1 para os valores da ordenada. Agora vamos à ideia geométrica da tangente. Então, pessoal, agora vamos à ideia geométrica de tangente. Novamente, eu tenho aqui o meu círculo trigonométrico no nosso plano cartesiano. E o que é que eu vou fazer? Eu vou obter uma reta tangente a esse nosso círculo. Vou chamar essa reta de Tzinho. Qual o próximo passo? Vamos obter uma abertura, vamos obter um ângulo. Então, se eu obter aqui um ponto P, claro, esse ponto também terá uma abscissa, né, terá uma ordenada. Então, qual o valor da tangente? O valor da tangente, nós vamos prolongar aqui, tá, a partir do centro do nosso círculo trigonométrico. Eu prolonguei essa reta. Então, é claro, tem uma abertura aqui. Eu tenho um ângulo alfa. Qual é a tangente desse ângulo alfa? A tangente, o valor real. Então, será todo esse valor aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto de intersecção entre essa reta prolongada e minha reta tangente de T maiúsculo, ok? E o valor da tangente será tudo isso aqui, ó. Esse é o valor da tangente. Beleza? Então, o valor da tangente será esse segmento, certo? O valor real da tangente para o ângulo alfa. Agora, no software GeoGebra, nós vamos trazer uma animação para a gente entender melhor tanto a ideia de seno, cosseno como tangente no círculo trigonométrico. Então, vamos aí a essa animação no GeoGebra. Então, pessoal, estou aqui no GeoGebra, tá? Esse é o nosso círculo trigonométrico de raio 1, como vocês podem perceber. Perceba que aqui eu tenho um ponto P na nossa circunferência. Eu estou movendo esse ponto P e ele está formando com esse eixo X, ó, esse ângulo alfa. Em laranja, nós temos o valor desse ângulo ao movimentar esse ponto P. Ó. Perceba que eu estou aumentando o ângulo, estou obtendo uma inclinação maior. Nós vimos que o cosseno é a abscissa desse ponto. Então aqui eu tenho um ponto, a abscissa desse ponto está justamente aqui. Eu coloquei em azul, ó, como vocês podem perceber. Esse valor em azul é justamente o valor do nosso cosseno. E esse valor aqui, ó, em vermelho, que está na ordenada do ponto, é o nosso seno. Então aqui, ó, para um ponto P com um ângulo 36,87 graus, eu tenho um cosseno valendo 0,8 e um seno valendo 0,6. Tá bom? Então, ao movimentar esse ponto P, a sua abscissa é o cosseno, ou seja, esse valor que está em azul. Esse valor que está em vermelho é o nosso seno. E aqui em laranja eu tenho o valor do nosso ângulo. O ângulo de inclinação, que forma com esse segmento que tem o ponto e esse eixo das abscissas. Agora vamos conhecer a ideia de tangente. Nós vimos que a tangente é essa reta aqui, não, a reta tangente ao nosso círculo trigonométrico. Aí nós temos aqui o mesmo ponto que nós tínhamos. Eu estou novamente movimentando ele. Perceba que eu prolonguei aqui esse segmento. E esse segmento toca a minha reta tangente justamente nesse ponto T maiúsculo. Ok? Então, qual o valor da tangente do nosso ângulo alfa? É justamente esse segmento que está em verde, ó. Beleza? Então, perceba que na medida que eu movimento esse meu ponto aqui, ó, esse segmento, a nossa tangente vai aumentando, vai tendo esse valor, ok? Então, a tangente, o valor da tangente é esse valor que está em verde. Novamente, a tangente do nosso ângulo alfa. E o valor desse ângulo alfa está aqui em laranja. Agora, um detalhe muito importante. Eu vou diminuir aqui o zoom e eu vou movimentar esse ponto novamente. Eu vou deixar esse ponto num ângulo de 90 graus. Perceba que a nossa tangente ela vai desaparecer. Quando nós tivermos um P em 90 graus no círculo trigonométrico, a nossa tangente não estará definida. Por quê? Porque
esse segmento aqui, ó, ele não vai tocar essa nossa reta tangente. Então, quando o seu ângulo for 90 graus, nós não teremos uma tangente definida. O mesmo acontece, olha só, aqui a tangente está diminuindo, né? Tá diminuindo. Perceba que quando eu trazer ela novamente para 3π/2, ou seja, 270 graus, olha só, a nossa tangente vai sumir também. Não tem intersecção, ou seja, a tangente não é definida também para 270 graus, ou em radianos, 3π/2. Então, a tangente não é definida nem para o ângulo de 90 graus, nem para o ângulo de 270 graus. E é claro, qualquer outro ângulo que seja côngruo ao ângulo de 270 graus e ao ângulo de 90 graus, nós não teremos uma tangente. Então, pessoal, para a gente obter alguns valores notáveis no círculo trigonométrico para seno, cosseno e tangente, novamente nós vamos utilizar o software GeoGebra. Bem, pessoal, aqui nós estamos no GeoGebra novamente. Agora vamos a alguns valores notáveis para os nossos arcos. Então vamos começar aqui colocando esse ponto P no ponto 0 do círculo trigonométrico e observar qual o valor da tangente, do seno e do cosseno. Perceba que para o seno, ó, o seno está em vermelho, né? Eu vou tirar esse segmento daqui para facilitar aqui a nossa visualização. Eu tenho esse ponto P, vamos olhar para o seno. Vamos ver qual é o seno de 0 graus. O seno é esse valor em vermelho, né? Então, o seno de 0 graus é 0. Ó, o que está em vermelho é 0. Então, o seno de 0 graus é quanto? É 0. Agora, em relação ao nosso cosseno, esse valor que está em azul, vamos ver qual é o cosseno de 0. Olha, o cosseno de 0 é 1, não é verdade? Porque toca aqui o ponto máximo da nossa abscissa, que é 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Agora, vamos ao valor da tangente. Qual a tangente de 0? Vamos descer aqui até embaixo. Ora, a tangente de 0 vai ser 0 também. Vamos agora a outro valor notável para o seno, cosseno e tangente. Vamos agora colocar esse P no ângulo de 90 graus. Ó, está formando um ângulo de 90 graus. Qual o valor do seno? O valor do seno que está em vermelho é 1. Então, o seno de 90 graus é 1. Qual o valor do cosseno? O cosseno que está aqui em azul, ó, é 0. Não é verdade? Porque está no ponto máximo de y, então não vai tocar o eixo x. Então, o eixo x, o valor vai ser 0. O cosseno de 90 graus é 0. Em relação à tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus, nós já vimos que a tangente de 90 graus não é definida. Vamos agora a mais um arco notável, né? A mais um valor notável. Vamos agora ao valor de 180 graus. Então, vamos levar aqui o ponto P para 180 graus e ver qual o valor do seno, cosseno e tangente. O valor do seno, que aqui está em vermelho, ele veio um pouquinho para cá, vai ser 0. Isso porque esse P está tocando o eixo das abscissas. Portanto, o seno de 180 graus é 0. O cosseno de 180 graus, ó, como vocês podem ver, é 1. E qual o valor da tangente? A tangente de 180 graus, ó, olha esse ponto T maiúsculo aqui, ó. Ele está aqui e vamos observar ele. Perceba que ele vai para o ponto 0. Beleza? Então, quando o ponto P está em 180 graus, a tangente vale 0. Então, a tangente de 180 graus é 0. Vamos agora ao nosso penúltimo valor notável. Vamos ao ângulo de 270 graus, que é a mesma coisa, né, de 3π/2. O seno que está em vermelho para 3π/2 vai ser, ó, menos 1. Toco o nosso círculo no ponto menos 1. Né? Então, o seno de 3π/2 é menos 1. Qual o valor do cosseno? O cosseno de 3π/2. O cosseno é o valor que está em azul. Ó. Perceba que ele vai zerar. Então, o cosseno de 3π/2 é 0. E qual a tangente de 3π/2? Ora, nós vimos que a tangente não é definida para o arco 3π/2. Vamos agora ao último valor notável, ao nosso ângulo de 360 graus, que vai estar aqui, ó. Né? Vai ficar 360 graus. Colocar aqui, ó. Deixar aqui só porque... Pronto, vamos ficar aqui
nós vamos chegar no ângulo de 360 graus quando a gente der toda a nossa volta. Qual o valor do seno, cosseno e tangente? Ora, o valor do seno de 360 graus é 0. Isso porque o nosso ponto vai tocar aqui, ó, o eixo das abscissas. Então, y é 0. O seno vai ser 0. O cosseno é 1, porque está tocando o nosso círculo justamente no ponto 1. Ó. E a tangente vai ser 0, porque a tangente vai começar nesse ponto A. Então, o seno de 2π, 360 graus, é 0. O cosseno de 360 graus é 1. E a tangente de 360 graus é 0. Esses são os valores notáveis do nosso círculo trigonométrico, para o seno, cosseno e tangente. Pessoal, agora nós vamos ver a variação do sinal para o seno, o cosseno e tangente, também utilizando o GeoGebra. De volta aqui no GeoGebra, nós vamos agora a variação do sinal. Olhar o sinal para o seno, cosseno e tangente. Nós temos aqui, ó, desse ponto A até 90 graus, né, até o arco de 90 graus, nós temos o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno é positivo. Ó. Perceba que y acima do eixo x é positivo. E o cosseno à direita do eixo y é positivo também. E a tangente? A tangente também é positiva. Ó. Está subindo aqui, ó. Tá vendo? Está subindo. Então aqui nós temos que o seno, o cosseno e a tangente no primeiro quadrante são positivos. Não é verdade? Agora no segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos que a tangente vai ser negativa, né? O seno continua positivo. Isso porque, ó, esses valores são os valores positivos para y. E o cosseno que está em azul fica negativo. Perceba que ele está na parte negativa do eixo das abscissas. Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa, o cosseno é negativo e o seno é positivo. No terceiro quadrante, podemos perceber que o seno que está em vermelho é negativo, isso porque abaixo do eixo x nós temos os valores negativos para y. Perceba que o valor do cosseno que está em azul continua negativo e a tangente ela é positiva. Ó. Olha aqui o t. Perceba que está acima do ponto A, então é positivo. Ou seja, o seno negativo, cosseno negativo e a tangente positiva no terceiro quadrante. E por fim, no último quadrante, esse valor vermelho é o seno, é negativo, continua negativo. O cosseno está nos valores positivos de x, ó, e a tangente é negativa. Perceba que a tangente está abaixo desse ponto A. Então, no quarto quadrante, o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente negativa também. Então, pessoal, estamos de volta, né? Nós acabamos de ver a variação do sinal para o nosso seno, cosseno e tangente. Então, só recapitulando, aqui nós temos o círculo trigonométrico e os sinais do seno, né? A variação do sinal fica da seguinte forma. Como a gente viu, o seno ele varia, né? Nas ordenadas do ponto P e ele, quando ele estiver acima da origem do plano, ele terá valores positivos, já que se trata da ordenada. E quando estiver abaixo, né, desse eixo x, terá valores negativos. Para o cosseno, como o cosseno varia na abscissa, né, do ponto, então, quando ele estiver à direita da reta das coordenadas, ele terá valores positivos. E quando estiver à esquerda, negativos. E como nós vimos, né, a tangente é diferente. Eu tenho valores positivos para o primeiro e o terceiro quadrante e valores negativos para o segundo e o quarto quadrante. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Desde já, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para nos ajudar na divulgação. Fiquem ligados na próxima aula.